Roça, documentário Sabrina, episódio 1, take 1. Pronto, Sabrina. Eu fui uma criança que gostava desse universo da moda, especialmente. Na época, né, não tinha essa coisa dos influenciadores, né, eram as modelos que faziam sucesso. Então, eu gostava muito de revistas de moda de adolescente, né, revista Capricho. E eu gostava desse universo, né, eu queria ser modelo, queria fazer alguma coisa na televisão, não sabia o quê, né? Mas eu nunca pensei em ser apresentadora de televisão. Isso não passava pela minha cabeça. Porque eu sempre fui muito tímida, eu era aquela criança que não falava muito, ficava ali, né, quietinha na dela, ficava sonhando, né, vendo aquelas revistas, aquelas modelos, nos editoriais de moda, e eu queria aquilo. E aí eu lembro que eu pedi para o meu pai, eu falei, pai, eu queria ganhar um book. Na época era o que se fazia, né, o book fotográfico, para aí você entrar numa agência de modelos e começar a trabalhar. E aí então viemos a São Paulo, na época eu morava em Campinas. Viemos a São Paulo, fizemos um ensaio fotográfico. E esse fotógrafo gostou de mim, falou, puxa, eu queria te indicar, né, para uma agência que eu conheço. E aí foi assim, aí ele me indicou, a agência me chamou e gostaram de mim. E incrível porque o primeiro dia de trabalho, vamos dizer assim, que foi o primeiro dia de ir a castings, né, de trabalhos, eu fui justamente a um casting para um trabalho no Japão. E eu fui aprovada. Então, assim, meu primeiro dia de trabalho já foi assim, sendo aprovada para passar uma temporada no Japão, em Tóquio, como modelo. Foi bem surreal. E eu tinha de 15 para 16 anos. E aí eu fui para o Japão com 16 anos, sozinha. Minha mãe ficou quase louca. Mas o meu pai já incentivava, já era mais destemido, assim, né? Não, tem que deixar, realizar os sonhos e ter independência. E aí eu passei 3 meses no Japão, morando sozinha, tendo que me virar com tudo, né? Do outro lado do mundo. E ainda bem que deu tudo certo. Eu sempre fui muito responsável, né? Acho que por isso que os meus pais tiveram essa confiança, né? Em me deixar ir aos 16 anos sozinha para o Japão trabalhar. Mas eu sempre ia nas minhas férias escolares, porque eu tinha que estudar durante o ano, né? Meus pais jamais abririam mão, né, dos estudos, então eu passava as férias no Japão. A minha relação com a minha família era muito próxima, apesar de eu estar super feliz de ir para o Japão sozinha, trabalhar, eu sentia muita falta da minha família. Eu chegava lá e já ficava contando os dias para voltar. Então, assim, mas era muito gostoso, né? Porque era uma saudade boa, né? Eu me sentia também segura, porque eu sabia que meus pais estavam me apoiando naquela jornada. E deu tudo muito certo, assim. Acho que foi um período que eu amadureci muito, né? Imagina, 4 vezes indo para o Japão, morando sozinha no Japão, tendo que me virar com absolutamente tudo. Então, isso realmente me fez amadurecer muito rápido, né? Eu acho que a minha experiência, apesar de pouca, como modelo, me ajudou bastante a estar ali na frente das câmeras como apresentadora, porque existia uma certa intimidade com a câmera, com as luzes, com aquele ambiente de estúdio e o ambiente artístico. Mas, é claro, eu tive que vencer essa barreira da timidez, né, de falar. Então, e eu fui descobrindo potenciais dentro de mim, né, que eu não conhecia. Acho que foi bem isso. A minha entrada na MTV foi muito por acaso, eu não busquei isso. Eu nem assistia a MTV, eu não era telespectadora da MTV. Eu conhecia, de vez em quando eu ia em algum lugar que tinha na MTV, porque na minha casa não pegava. Eu assistia, mas não é que eu era fã da MTV que eu tinha o sonho de ser VJ. Não. Essa história aconteceu por acaso. E quando eu cheguei no estúdio para fazer a primeira entrevista, né,
nesse teste para VJ, eu fiquei encantada com as pessoas, com aquele ambiente, as pessoas super bacanas, acessíveis, legais, e a música. Eu falei, nossa, que atmosfera bacana, interessante. E foi uma entrevista, né? E o mais incrível foi que eles me perguntaram, qual é a tua relação com a música? Você conhece? Eu falei, minha relação com a música é absolutamente normal, não sou conhecedora de música. Eu ouço o que a maioria das pessoas ouve no rádio. Então, assim, é bem básica a minha relação com a música. E foi justamente isso que chamou a atenção da direção da MTV. Primeiro que eles me acharam super espontânea e verdadeira. E eles queriam, naquele momento, alguém cru. Eles queriam uma VJ que crescesse e aprendesse junto com a audiência. Eles não queriam alguém experiente. Na época em que eu entrei na MTV, a gente tinha um direcionamento de como falar para o nosso público, que era basicamente de adolescentes, de jovens. Então, assim, a responsabilidade era enorme e a gente tinha consciência disso porque a gente era ensinado a ter essa consciência, a ter essa responsabilidade. Então, e eu vejo que hoje, né, com a internet, eu vejo tanto conteúdo irresponsável. Tem muita coisa bacana, né, porque a internet deu uma possibilidade de tantas pessoas poderem se expressar e trazerem conteúdos importantes, interessantes, ao mesmo tempo que o oposto também se vale disso. Gente que não tem conteúdo, que quer passar algo ruim mesmo, assim, eu vejo muita coisa negativa. Então, para mim, até hoje, falar alguma coisa, comunicar algo, continua e sempre vai ter esse peso de responsabilidade. O que eu digo, o que eu quero comunicar, tem que ser algo consistente, algo que vai fazer diferença na vida daquela pessoa, que vá inspirar, que possa informar, que possa agregar algo importante, né? Porque eu acho que eu vim dessa escola da MTV, da televisão, né, de um modo geral, em que a gente tinha muita responsabilidade, especialmente porque meu público era muito jovem, muito adolescente. Imagina, até hoje, né, as pessoas me encontram na rua, pessoas que estão nessa área da comunicação e falam assim, eu sou o que eu sou hoje por tua causa. Olha o tamanho disso. Eu fiz rádio e TV por tua causa, eu fiz cinema por tua causa, eu fiz publicidade por tua causa, fui trabalhar na TV, no rádio por tua causa. Como assim? Então, assim, acho que meu público daquela época, ele me acompanha até hoje, né? E também está mais abrangente em função das coisas que foram acontecendo na minha vida, né? As pessoas meio que me acompanharam e outras chegaram, né? Por conta de coisas que aconteceram, né? Enfim, a nossa vida é cheia de acontecimentos e isso é muito legal, assim. Em 2015, eu estava com um projeto musical que fazia pouquíssimo tempo que eu tinha colocado em prática, porque cantar era um desejo antigo meu. E ali, no final de 2014, por aí, eu perdi a vergonha, perdi as amarras, eu falei, quer saber, eu vou cantar. Era um momento na minha vida, eu estava com 40 anos e eu queria ser mãe, eu já estava tentando há um tempo e não conseguia. E, enfim, e de repente, tudo mudou. Eu estava um dia sentada à noite em casa assistindo TV, sentada no sofá, e aí bem assim, eu estava passando a mão assim pelo colo e senti uma bolinha. Falei, nossa, que coisa estranha, essa bolinha não estava aqui. E aí fiquei super preocupada, era na parte superior do seio esquerdo.
Aí no dia seguinte, cedinho, já liguei para minha médica ginecologista, contei, ela já me encaminhou para mamografia e ultrassom. E aí foi aquela correria e já me indicou um mastologista, para eu já levar esses exames para ele. Porque pela minha descrição, né, eu falei, olha, uma bolinha, tá meio grande. Então foi tudo muito corrido, assim. No mesmo dia eu já fui fazer esses exames e no dia seguinte, acho que eu já estava lá com o mastologista. Ele olhou os exames e falou, não estou gostando da cara desse nódulo que foi achado aqui e vou te indicar a biópsia. E eu perguntei, mas quantos % tem de chance de ser um câncer? Ele falou, uns 40. A hora que ele falou 40, se ele achasse que não fosse nada, ele ia dizer, não sei, uns 10, 15%, mas 40, é que ele não quis dizer 80, sabe? Aí já me deu uma coisa, eu falei, meu Deus do céu, a coisa é séria. Agora, voltando um pouquinho no tempo, quase um ano antes, em 2014, nos meus exames de mamografia e ultrassom, que eu já fazia há uns 5 anos, esses 2 exames. E nesses exames de 2014, esse mesmo nódulo já tinha aparecido, bem pequeno. A médica que estava fazendo o ultrassom, ela falou, olha, eu achei um nódulozinho aqui, não estou gostando da cara dele, no laboratório isso, vou indicar biópsia. Só que na época, isso 2014, eu estava querendo engravidar, querendo ser mãe, tentando. Eu tinha ido num médico novo que era especialista em reprodução humana, então ele olhou esses exames, acho que o foco dele era outro, ele falou, não precisa de biópsia não, nódulos em mulheres é uma coisa muito comum, não precisa fazer não, a gente vai acompanhando. No entanto, já era o câncer e ele só cresceu dentro de mim em 10 meses até eu sentir essa bolinha em 2015. Em quase um ano ele dobrou de tamanho. Depois eu vim a saber que se tratava de um subtipo chamado triplo negativo, que tem a característica de crescer muito rapidamente. Bom, enfim, aí volta para 2015, foi aquela correria, eu fui fazer a biópsia, já com o mastologista, já dizendo, né, que as chances eram consideráveis de ser um tumor maligno. Fui fazer a biópsia e aí quando eu fui pegar o resultado no consultório dele, isso foi uma semana depois, eu já fui meio preparada, né, porque eu já estava super desconfiada que pudesse ser um tumor maligno. E eu me lembro que assim, eu fui sozinha no consultório e o meu irmão, o Fábio, ele trabalhava ali perto. Ele falou, puxa, eu vou te acompanhar na consulta, eu saio do trabalho mais ou menos no horário que você vai fazer a consulta e vou lá te encontrar. Mas ele acabou se atrasando, demorando, então eu fiz a consulta sozinha e aí vem o diagnóstico, né? E por mais que você esteja preparado, você não está. Então, assim, lembrando como se fosse ontem, né? Quando ele te dá a notícia, né? Eu já olhei para a cara dele e já vi que não era uma expressão boa, né? A cara do médico. Ele realmente é um câncer. É uma coisa tão louca, as pessoas sempre me perguntam como é receber a notícia de que você está com câncer. Gente, é uma sensação de que parece que o chão se abriu e eu caí num buraco, assim, solitária, naquele mundo. Parece que o mundo parou para mim. Parecia naquele momento que eu não conseguia ouvir mais nada, sabe? Porque o mundo parou. E é louco que eu pensava, nossa, o meu mundo caiu, né? Meu mundo parou. Só que as coisas continuam acontecendo, né? Como assim? E a primeira pergunta que eu fiz para o médico é assim, o quão grave é a minha situação? E ele falou, não, calma, a gente vai ter que fazer uma série de exames, entender direito qual é o seu subtipo e todos os detalhes, você vai passar por um monte de exames, mas dá para saber que é um tumor inicial, pelo tamanho, ele ainda é pequeno. Isso já me tranquilizou muito. Ao mesmo tempo que eu estava muito chocada, eu fiquei mais tranquila.
E me veio uma força assim de que, olha, vamos focar na solução. Aí eu saí do consultório, lógico que eu desabei, né? Chorei muito, eu lembro de entrar assim no banheiro assim, do consultório e ficar lá. Falei, preciso liberar isso, essa emoção toda, né? Chorei. E aí encontrei o meu irmão, que foi me buscar, né, na porta do consultório, e aí eu contei para ele. Aí eu lembro que ele falou, não, calma, câncer de mama tem cura, né? E realmente. E aí eu fui, enfim, assimilando, né, aquela informação, tudo que estava acontecendo comigo, tentar entender o que pode ser feito, né? E eu acho que eu fui muito consciente, assim, eu fui muito tranquila, né, dentro do possível, para já agilizar tudo que eu tinha que fazer. Bom, primeiro, dar notícia para a família, né, que não é fácil. Depois, o que eu tenho que fazer amanhã? Os exames, eu já queria resolver tudo o mais rápido possível. E aí, interessante que o próprio mastologista ele me falou, olha, eu te aconselho a ouvir outras opiniões. Você tem que estar segura do diagnóstico e com quem você quer seguir. Porque a relação paciente-médico, ela tem que ser de muita proximidade, de afinidade, né? Não é com todo mundo que você vai ter uma afinidade. Até porque as opiniões médicas diferem muito. Então, foi uma semana de correria para pegar indicação de outros médicos. Eu fui em mais 2 mastologistas e sim, enfim, era um câncer de mama, mas cada um tinha ali uma ideia do que queria fazer de tratamento. Um queria começar pela quimioterapia, o outro pela cirurgia, o outro uma cirurgia mais leve, o outro queria fazer uma cirurgia mais radical. Enfim, você fica um pouco até confuso, né, porque as opiniões diferem. E aí eu acabei optando pelo primeiro médico mesmo, acho que eu me identifiquei mais com ele, senti mais confiança nele e segui então aquela jornada com ele. A ideia foi, então, começar pela cirurgia, para tirar o tumor, e depois, então, quimioterapia e radioterapia, por fim. Para mim, foi bom, psicologicamente, eu queria me livrar daquele câncer, eu queria que tirasse aquele tumor de mim. Então, foi muito bom, eu fiz todos os exames que tinha que fazer, tomografias e tal, para ver se estava tudo bem. E aí, então, agendamos a cirurgia, foi uma coisa muito rápida, acho que do diagnóstico até a cirurgia foram dias, assim. Eu não queria tornar público aquele meu momento, eu nunca expus a minha vida pessoal de forma invasiva, então, aquele momento eu queria ficar o mais reservado possível. Então, só minha família soube, minha mãe, meu pai, né, os parentes próximos e amigos próximos. Eu lembro que contar para minha mãe foi muito difícil, né, porque ela é a pessoa mais próxima de mim, sempre foi. Então eu estava com muito receio, né? Mas, para você ver, né, como as pessoas são fortes, né, as pessoas em volta da gente. A minha mãe teve uma tranquilidade para lidar com aquela situação. E ela também teve uma reação muito parecida com meu irmão. Não, fica tranquila, a gente vai resolver. Câncer de mama tem cura. E foi super positiva, assim, sabe? Ela me tranquilizou. Só que depois eu soube que ela desabou, né? Então isso... A rede de apoio faz uma diferença muito grande para quem está vivendo isso. Assim, eu digo que eu não sei como eu teria passado por tudo que eu passei se não fosse o apoio da minha mãe. Aquele apoio incondicional, aquele apoio sempre ali, constante, né? Ela ia comigo na quimioterapia, cuidava de mim. Pós-químio eu ficava na casa dela, porque os dias depois da sessão de quimioterapia são muito difíceis, né? Segundo, terceiro ou quarto. Então, ela cuidava de mim, sabe? Fazia aquela sopa maravilhosa, todas as comidas que pudessem me fazer bem. Depois eu voltava para minha casa. Mas ela estava ali, sempre, né, disponível. Então,
um apoio, assim, essencial. Eu não sei o que teria sido da minha vida se não tivesse esse apoio da minha mãe. E claro, todo mundo ali que estava sabendo, estava sempre próximo, mandando mensagem, aquela mensagenzinha diária que a gente recebe que faz diferença, né? Então, você se sentir apoiado e acolhido é muito importante. E a rede de apoio também dos médicos, enfermeiros, né? Era muito importante para mim saber que eu podia contar com eles, sabe, a qualquer momento. Sabe, me deixavam no telefone, olha, o que você precisar, qualquer dúvida, qualquer sensação estranha, pode perguntar, pode ligar. Mas durante o meu tratamento de quimioterapia, especialmente, que acho que foi a parte mais difícil de tudo, né? Porque realmente a quimioterapia é muito agressiva, né? Eu fiz 16 sessões, então foram 6 meses de quimioterapia ao todo. E foi um período muito difícil, porque é muito desgastante. Os efeitos colaterais de uma quimioterapia vão muito além da queda de cabelo e do enjoo, sabe assim? São 50 sintomas, assim, para dizer o mínimo. É muita coisa. Eu lembro que chegou um momento, no último mês de quimioterapia, um momento em que eu estava extremamente esgotada, extremamente cansada. E aí eu acho que na minha 12ª, 13ª químio, lembrando que foram 16. E aí eu acordei no dia da, sei lá, 12ª sessão, 13ª, eu lembro que eu acordei e me senti extremamente fraca. E uma sensação de que eu não conseguia respirar. Eu acho que o cansaço era tamanho. Eu sentia que, parecia que eu não conseguia sentir o meu corpo. Parecia que meu corpo ia se desmantelar, que eu ia derreter, sumir, não sei, uma sensação muito esquisita. E eu não conseguia respirar direito, acho que tamanha fraqueza. Aí eu cheguei lá para fazer a sessão de quimioterapia, a enfermeira Ana, que era a chefe da enfermagem, ela que veio me receber e começar ali o procedimento pré-quimioterapia, que são aqueles medicamentos que você vai tomando para enjoo, para dor de cabeça, antialérgicos, enfim, através do catéter. Você vê que eu tenho até uma cicatriz aqui, porque eu tive um catéter onde eu recebi a quimioterapia. E quando ela espetou meu catéter para começar todo aquele procedimento dos medicamentos pré-químio, eu comecei a chorar. E eu era uma paciente que sempre procurava estar em bom astral, sempre conversando, sempre sorrindo. Então ela estranhou. Ela falou, o que foi, Sabrina? O que aconteceu? Eu falei, Ana, eu estou muito cansada. Eu acordei hoje com falta de ar. Eu acho que eu não vou aguentar. Eu não estou aguentando. Eu tenho a sensação que eu vou morrer. Eu acho que eu vou morrer. E ela, diante daquilo, ela virou para mim e falou, sabe, Sabrina, todo mundo que chega nessa etapa da quimioterapia diz a mesma coisa, que vai morrer. E sabe o que aconteceu? Ninguém morreu. Bom, aquilo foi assim, eu acho que foi de uma psicologia, sabe, que imediatamente eu melhorei. Imediatamente eu parei de chorar, comecei a rir e a respiração voltou ao normal. Eu fiz isso. Então, assim, por isso que eu falo que um apoio, né, de alguém que realmente entende e é preparada para lidar com o paciente oncológico, né, é muito importante. Então, aquele dia foi muito especial e muito marcante na minha vida, que, né, inesquecível, assim. Sou muito grata pelo carinho com o qual eu fui tratada e cuidada. Pra você ter uma ideia, assim, foi a primeira vez que eu tive uma doença séria na minha vida. Eu nunca tinha ficado internada num hospital na minha vida. Então, era um universo totalmente novo para mim. E que, apesar de estar sofrendo tanto com aquele tratamento, eu procurei ver o lado positivo de toda aquela história e tirar proveito disso. Então, assim, eu acho que eu vivi muito intensamente tudo o que eu passei. Então, eu chegava na clínica onde eu me tratei
E eu realmente estava presente ali, eu procurava perceber tudo o que estava acontecendo comigo, o carinho das pessoas, a atenção das pessoas, descobrir um outro universo. Isso foi muito importante para mim, de acessar, né, de entender, né, de descobrir, né, a potência de uma amizade, do amor, do carinho, né? De repente pessoas ali desconhecidas estavam abertas, me doando atenção, carinho, amor. E assim, felizmente, né, o meu caso foi um caso de um tumor inicial de mama, e a gente sabe que os tumores iniciais de mama têm mais de 95% de chances de cura. Então, eu já me sentia curada. Eu me lembro da minha médica oncologista dizer o seguinte: olha, Sabrina, cada um tem um jeito de lidar com essa situação. Por você ser uma pessoa pública, se você falar o que você está passando, você vai ouvir sobre isso o tempo todo. É gente te ligando, é gente te abordando na rua. Você precisa estar preparada para isso. E realmente naquele momento eu não estava preparada para isso. Eu estava muito fragilizada emocionalmente, fisicamente. Então, eu queria sair do meu ambiente de tratamento e ser uma pessoa normal. Eu não queria falar mais sobre isso, né? Eu queria falar apenas nos momentos em que eu quisesse e sentisse necessidade. Então, era um momento muito particular, assim. Apesar de, em determinado momento, eu ter a vontade de expor a minha história, era pensando no futuro, no depois, no pós-tratamento. Eu não queria, naquele momento eu não tinha condições de falar. Quando eu, depois do tratamento, fui me recuperando e fui me fortalecendo, aí chegou no momento que eu falei, eu acho que agora dá para falar, dá para contar. Mas eu não imaginava tamanha repercussão. Eu não imaginava o impacto que isso de fato ia ter. E foi uma coisa assim, não foi nem muito pensado, eu vou pensar numa estratégia de falar, não teve isso, foi muito sem querer, muito orgânico. Um dia eu fui contando, né, algumas pessoas começaram a saber, mais amigos saberem e tal, e aí o Edgar Piccoli, que foi VJ da MTV também, ele soube, por um amigo em comum, aí ele me ligou, falou assim, nossa, estou te ligando, eu soube que você passou, como é que você está, não sei o quê, não sei o quê. E ele apresentava um programa de rádio, de rede nacional. Ele falou, olha, se você quiser contar a tua história, vir no programa, sinta-se à vontade, vai ser um prazer te receber. Eu falei, quer saber, eu acho que vai ser um bom veículo para eu contar a minha história, né? Um programa de... Primeiro é o Edgar apresentando, né, que é um cara que vai tratar do tema com a maior delicadeza e profissionalismo e competência, né? E é um programa de alcance grande. E aí eu fui, mas eu não imaginava a tamanha repercussão, foi uma coisa impressionante. Eu lembro que eu estava durante o programa ao vivo, né? Então a repercussão ela foi imediata, né? Era um programa ao vivo. Durante o programa, eu já comecei a receber milhares de mensagens, né? E aí o Guilherme, né, o meu médico, me mandou uma mensagem assim, Sabrina, você não tem ideia da quantidade de mulheres que você vai ajudar a partir de agora. Sinto muito orgulho da minha filha. Receber um diagnóstico como a Sabrina recebeu do câncer de mama foi muito, muito forte, né? Nos abalou bastante. Não só ela, claro, como a gente, a família. Mas a gente tem que encontrar força nessa hora. Por mais que a gente sinta, né, dentro da gente, toda aquela tristeza e aquele medo, né? A gente tem que se conscientizar de que se fizer tudo direitinho, como ela fez, seguiu o protocolo, estava muito inicial, né? Então ela seguiu tudo direitinho, cirurgia, fez a quimio, fez a rádio e graças a Deus deu tudo certo. A partir daí então, a Sabrina resolveu passar essa experiência dela a todas as mulheres, alertando sobre a prevenção do câncer de mama e sobre o tratamento. Então,
A Sabrina hoje, a gente pode dizer que ela inspira muito as mulheres. Isso é muito bom, muito importante. A partir do momento que eu revelei a minha história, eu não imaginava que pudesse acontecer, eu não imaginei que a repercussão ia ser tão grande e eu passei a ser muito procurada, né, para dar entrevistas, para contar minha história em diversos veículos, começar a dar palestras, né, em empresas, para públicos diversos. E até minha mãe, eu me lembro dela me dizer: Sabrina, pensa bem se você quer falar sobre isso, porque pode mexer muito com você. Eu falei: não, mãe, eu tô falando e é uma coisa que me faz bem, porque eu tenho a sensação que eu ajudo e para mim também é terapêutico, é uma coisa muito curiosa, assim. Eu sinto que é bom para mim, é bom falar, é bom dividir a minha história, é bom ouvir outras pacientes, outras histórias, sabe? Porque é uma história tão marcante, né, que vai sempre estar comigo, né? Eu vou carregar para o resto da minha vida tudo aquilo que eu vivi. Então, conhecer outras histórias, conhecer outras pessoas que passaram por isso, é muito bom. Para mim foi muito bom. Então eu comecei a participar, né, de muitas campanhas e comecei a perceber a importância das campanhas de conscientização, né, do diagnóstico de câncer de mama, de conscientização da importância de se fazer os exames todos os anos, né, para as mulheres, a importância da mamografia, a importância de ser mais uma voz, né, para fazer coro a isso. Porque é curioso, né, depois que eu revelei, que muitas amigas passaram a saber que eu tinha passado pelo câncer de mama, eu ouvi muitas coisas assim: nossa, Sabrina, você sabe que faz 5 anos que eu não faço mamografia? Nossa, eu nem penso nisso, nem pensava nisso, agora acho que eu vou voltar a fazer, sabe? Nossa, nem me toco, nem procuro ver se tem alguma coisa nas mamas, mas agora eu vou prestar mais atenção. Para você ver a importância, né? Quando você conta a tua história, você fala sobre o assunto, as pessoas, elas começam a olhar para elas, a se perceberem: puxa, será que eu estou com os meus exames em dia? Então, é a força, né, da informação. Como é importante você compartilhar uma informação séria, de qualidade, e começou a se tornar essa história um grande propósito na minha vida. É muito interessante, assim, ver o quanto a gente de fato consegue ajudar, consegue despertar na pessoa essa consciência, né, da saúde, da importância de se cuidar. O Outubro Rosa, ele também deve acontecer de novembro a setembro, porque a gente tem que estar o ano inteiro atenta à saúde. Mas o outubro foi esse mês escolhido, né, para chamar mais atenção, né, para a importância da causa. É engraçado, né? Antes de eu passar por isso, eu sempre ouvia, né, todo ano: Outubro Rosa, via lá, né, a cor rosa pela cidade, o símbolo do câncer de mama. Era algo que eu sabia que existia, mas eu não estava muito ligada, sabe? E hoje eu vejo a importância e cada vez mais gente se engajando. Pelas redes sociais, né, eu percebo que, assim, diversos públicos se interessam, sabe? Eu tenho feedback de diversos públicos, homens dizendo: nossa, Sabrina, que importante ter ouvido você falar sobre isso. Eu vou perguntar para minha mãe, para minha irmã, se elas fazem os exames regularmente, se está tudo ok com elas, né? Então, assim, não é só para as mulheres que eu falo, para os homens também, né? Para os homens cuidarem das mulheres ao redor deles, né? Enfim, o que eu quero, o que eu, né, procuro fazer com esse meu trabalho como ativista da causa é poder falar para o maior número possível de mulheres isso, sabe assim, fiquem atentas à saúde, conheçam os seus direitos como paciente também, né, que você tem esse direito de ir lá com alguma suspeita, de fazer um exame rápido, em até 30 dias, fazer uma biópsia, em até 60 dias começar um tratamento, né? Tem a lei dos 30 e 60 e outras que
protegem a mulher. E tem muitas organizações que lutam, né, por essas leis, pelo cumprimento dessas leis, né, que fazem trabalhos assim muito bonitos, né, muito bonito de se ver. Nossa, quantas instituições, né, que trabalham na arrecadação para a compra de mamógrafos e percorrem o Brasil inteiro aplicando mamografia na população carente. É muito legal, assim, eu adoro me envolver com esse tipo de projeto, de ONG. Eu gosto muito de estar em contato com as mulheres, com a população, ouvir as histórias. E eu tenho esse acesso, né, nas palestras que eu dou, nos eventos em que eu estou, e que normalmente tem muitas pacientes ali, ou ex-pacientes, né? Então são inúmeras histórias bonitas, emocionantes, de ajuda, e que souberam da importância da mamografia por causa do Outubro Rosa, por causa das campanhas, né? É muito legal isso. A mulher, ela assume tantas tarefas, né? A mulher em casa para cuidar da casa, administrar ali a comida, funcionamento de tudo, os filhos, o marido, trabalha fora. E quando ela tem uma doença dessa, né, como o câncer de mama, quem vai ajudá-la, né? Quem vai cuidar dela? É tão difícil isso, e essa é uma questão para muitas mulheres, né? É uma realidade muito difícil e pesada de muitas mulheres, de terem ainda que continuar ali naquelas obrigações e tarefas domésticas e ainda tendo que se cuidar, que administrar os efeitos colaterais de uma quimioterapia, que ir até uma sessão de quimioterapia. E é difícil isso. Por isso que eu sempre falo assim, né, com os homens, os maridos, né, de mulheres que estão passando por isso, assim, gente, é um momento muito difícil e delicado da vida da tua mulher. Tenta, sabe, ajudar, ser o mais acolhedor possível, porque não é fácil o que ela está vivendo, né? Além de todas as mudanças hormonais que mexem com tudo, com disposição, com energia, né? Muitas entram num quadro depressivo, enfim, é muita coisa para lidar ao mesmo tempo num tratamento oncológico, né? E ainda por cima, ter aí que contemplar as outras tarefas da vida. É pesado para a mulher. Como é importante as mulheres trocarem experiências, porque isso as fortalece demais. Eu acho que essa experiência me trouxe assim consciência do quão forte eu sou, né? Porque diante de uma situação de tamanha adversidade, eu descobri uma potência dentro de mim que eu não conhecia, sabe? Tanto de força para passar pelo que eu passei, de fé para acreditar que tudo ia dar certo, que tudo ia ficar bem. E essa fé, essa força me ajudaram muito no meu tratamento também. Descobri também, né, o quão frágil pode ser a vida. E por isso a gente tem que aproveitar, a gente tem que se cuidar, não deixar que as pessoas maltratem a gente, né? O nosso corpo, a nossa mente, a gente tem que se proteger, tem que perseguir caminhos mais felizes na nossa vida. Assim, sinceramente, eu ficava pensando, e se eu não tivesse descoberto esse meu tumor naquele momento? Se eu tivesse esperado mais um ano, se eu não tivesse dado bola para aquela bolinha que eu senti, se eu esperasse mais 2 anos, eu não sei o que teria acontecido comigo. Então, assim, estar em contato com a finitude da vida é uma coisa que transforma a gente. Então, você quer fazer o teu dia, os teus caminhos e a tua vida valerem a pena. Você não quer mais perder tempo com coisa que não faz sentido e te faz mal. Então são descobertas ali que a gente tem quando passa por uma situação muito forte. E é incrível como essa sensação e essas descobertas elas acontecem com
com todas as mulheres assim com as quais eu conversei já, sabe? Todas têm um despertar para isso. Nossa, agora, puxa vida, eu não vou mais tolerar aquilo, eu vou optar por isso, eu quero fazer as coisas que me deixam mais feliz, que me dão mais prazer, né? Conheço muitas que mudaram de profissão, muitas, que mudaram de profissão radicalmente, outras que falaram, vou tirar assim um tempo sabático, vou viajar o mundo, então aí viajando o mundo. Então assim, realmente é uma experiência que mexe muito com você. Isso muda muita coisa, muitos conceitos, né? Por exemplo, falando assim da parte estética, né? Falando da beleza, né? Não tem como a gente negar. Passar por um tratamento de quimioterapia, a gente perde a beleza física, né? Estou dizendo. A gente ganha em muitas coisas, conhecimento, autoconhecimento, mas é inegável que o corpo fica diferente. Eu me olhava no espelho em muitos momentos e eu não me reconhecia. Eu estava inchada, eu estava sem sobrancelha, sem cílios, com o cabelo todo bagunçado, né? Praticamente sem cabelo. E assim, sentindo pena de mim, sentindo pena do meu corpo, né? Você fala, olha só o que um tratamento, um medicamento pode fazer com você. Eu me sentia morta-viva em muitas situações, em muitos momentos da minha quimioterapia, eu me sentia uma morta-viva. Vai acabando com a gente, né, quando a gente está passando por uma situação dessa. Realmente vai matando muitas funções. Eu sabia que depois tudo ia voltar ao normal, né? Mas meio que você se depara com uma realidade que você não conhece. Isso mexe com você. Como a minha beleza pode ir embora assim. Se eu não cuidar da minha saúde mental, eu posso entrar em depressão assim, sabe? Aí tudo isso te faz acordar, né? Você fala, opa, peraí. Sem saúde a gente não é nada. Nada. Eu não gostaria de viver de novo o que eu vivi. Porque eu sei o quanto eu sofri, o quanto o meu corpo sofreu, as consequências que eu tive de saúde e tudo mais. Mas aconteceu e a gente tem que lidar com o que acontece na nossa vida o tempo inteiro. Então o que importa é o presente. É o que eu falo assim, a minha vida tinha uma rota ali que eu tinha traçado, que eu imaginava, os projetos que eu tinha, os sonhos que eu tinha. De repente aquilo foi desviado. Falou, não, você não vai mais ser mãe, você não pode mais ser mãe, naturalmente. Agora são anos aí em tratamento, em recuperação. Então, a minha rota fez isso, ela sofreu um desvio. E aí o importante é você encontrar felicidade nesse desvio de rota. Hoje eu sou feliz com outras conquistas que eu tive e tenho na minha vida, no caminho outro que apareceu na minha vida. E é isso, né? A vida está aí para ser vivida e da melhor forma possível e a gente tem que encontrar forças e fé e esperança e outros caminhos, né? Força para trilhar outros caminhos. A gente, por muitas vezes, acaba escolhendo caminhos que nem sempre são os caminhos que realmente a gente queria, sabe? E é difícil isso. É difícil quando a gente é muito novo de entender o que realmente desperta, sabe, a nossa alma, o que realmente preenche o nosso espírito, o que nos move realmente. É difícil isso. E então acho que a gente é consumido muitas vezes por escolhas, né? A gente faz escolhas que não fazem bem pra gente, né? E eu certamente já caí em muita cilada, sabe, nesse sentido assim. Então hoje eu presto mais atenção na minha alma, no meu desejo, na minha saúde, no que eu quero. Então eu foco muito mais em caminhos que me façam mais feliz. O que eu sonho é em ter uma vida mais tranquila, né? Eu acho que eu estou trabalhando para isso, né? As minhas escolhas de trabalho são todas ligadas a essa minha vontade, sabe? Então, como eu vou querer envelhecer,
eu não me imagino com, sei lá, 70 anos, né, mais pra frente, numa vida louca, agitada, mesmo com coisas legais, assim, eu não quero isso pra mim. Eu admiro, assim, pessoas que estão super envolvidas, né, com a profissão e tal, aos 80 anos e a 1000 por hora. E que bom se isso as mantém saudáveis, né? Mas eu não me imagino assim, é interessante. Eu me imagino viajando mais o mundo, tendo muito mais tempo para mim do que eu tenho hoje, que eu já tive no passado, assim. Então, acho que o tempo para mim, ter tempo, eu acho que é o meu foco. Ter tempo para mim é o meu foco. Focar em outras coisas que me dão prazer, como ler um livro, como viajar. Gente, eu quero conhecer o mundo inteiro, como é que faz? Eu preciso de tempo, desculpa. E assim, e a partir de agora, né, eu tô chegando aos 50 anos de idade, eu tenho muita vida pela frente e que essa vida que eu tenho agora pela frente, que ela seja muito prazerosa, que ela me traga muito mais momentos bons, entendeu? É nisso que eu estou focando. Eu tenho consciência hoje de que eu me deixei de lado muitas vezes durante a minha vida, lá nos meus 20, nos meus 30, nos meus 40, e a minha saúde reclamou, sabe assim? É claro que é o que os médicos falam, não adianta você, no caso do câncer de mama, da gente querer se culpar, achar que fez alguma coisa errada, não é. O câncer de mama, ele realmente pode acometer as mulheres, ele é uma doença muito prevalente entre as mulheres. E no meu caso, por exemplo, o meu médico até hoje ele fala, não sei por que você teve o seu câncer de mama, não tem uma explicação. Mas a gente, no fundo, a gente sabe o quanto a gente já se machucou, né? Sabe, em relação à nossa saúde. Então, enfim, para cuidar dos outros, a gente tem que se cuidar. Esse é o meu recado.